Eu me chamo Suzane Cutrim, sou pós-graduanda lato sensu no curso de Direitos Humanos e Movimentos Sociais pela UESP Campus Oeiras, Piauí. Esse trabalho é dedicado à disciplina escravidão, racismo e formas de resistência. A discussão acerca do preconceito racial no Brasil ainda é uma temática em volta de tabus. Traz à tona reações acaloradas que escancaram preconceitos e ódio, que visam silenciar o discurso e a presença do negro em espaços e ambientes predominantemente compostos por pessoas brancas. Essa compreensão torna-se evidente justamente pelo incômodo em tratar a temática, pois para a sociedade se consolida hoje uma falsa ideia de democracia racial, porém, escancara os privilégios inerentes à branquitude brasileira, calcados em práticas do racismo estrutural e institucional. Cabe entendermos primeiramente a construção social do negro no Brasil no percurso da história e observar que tem origem na chegada dos negros africanos escravizados em solo brasileiro, onde a construção de um status de propriedade e de desconsideração total de sua condição humana. Desta maneira, é possível entendermos que a construção social do negro se deu por essa negação histórica, partindo da negação de sua identidade, da quebra abrupta de vínculos que vai desde vínculos familiares até vínculos com a terra natal, com seus dialetos e todos os aspectos culturais. Esta construção se deu sobre fragmentos de uma organização social destruída por um negócio cruel e lucrativo, que serviu como base para a economia do Brasil colonial e foi a base para a construção de fortunas incalculáveis, a escravidão do povo negro do Brasil. Desse modo, partindo da abolição da escravatura, sem moradia e emprego, os negros passaram a ser vítimas de um novo processo, que evidenciava as mazelas pela qual passaram pela luta para a sobrevivência. Passaram a atribuir às mazelas da sociedade as ideias de raça inferior, transformando-os em destinatários ideais para as teorias racistas, que transformavam os ex-escravos em responsáveis pela sujeira, doenças e marginalidades no país em que ajudaram a erguer. Diante disso, a grande base populacional composta por negros e pardos foi se organizando em comunidades às margens dos grandes centros urbanos. Surgia aí as primeiras favelas, sem infraestrutura, onde se disseminavam doenças típicas da ausência de saneamento básico. O que pode ser observado ao longo dos anos é justamente os aspectos de inferioridade entre brancos e negros, o que evidencia o racismo e seus efeitos na contemporaneidade, no que tange à definição da Unesco no artigo 2º da Declaração sobre Raça. O negro deixou de ser propriedade para ser silenciado, pois não havia lugar para peles escuras, cabelos crespos e rituais religiosos africanos, no mundo europeizado burguês que as elites desejavam implantar no país. Assim se desenvolveu a população negra e pobre do Brasil, uma realidade que permeia na sociedade contemporânea. Partindo do que se desencadeia após o entendimento do racismo, enquanto manifestação no cerne das desigualdades entre negros e brancos, cabe entendermos o racismo estrutural como uma consequência da estrutura da sociedade, sendo, deste modo, como afirma Silvio Almeida, uma condição que resulta na manifestação da ordem social, levando o uso do racismo como componente para materializar o que a estrutura social requer como padrões de funcionamentos, que são favoráveis a certos grupos sociais em detrimento de outros. É perceptível em relações pessoais, econômicas, políticas e jurídicas. Nessa perspectiva, o racismo estrutural não se restringe a atos grupais ou individuais, como refere-se Silvio Almeida, ao compreender que se dá em um processo político, quando reflete na utilização de dimensões ideológicas e institucionais como fator para a criação de privilégios de classes. Em seu processo histórico, liga-se à estrutura dos interesses estatais ou não, porém, com a mesma estruturação. Diante desse contexto vivenciado no Brasil, é que abrimos a discussão para a seletividade penal, que podemos observar na ampla ligação com estereotipos raciais
e sociais de indivíduos não brancos que cometem ou não fato delituoso, tratando-se de prisões injustas, a disparidade de tratamento a essa classe especificamente vai desde a diferença de tratamento em abordagens policiais, sendo mais invasivas e violentas, dificuldades para concessões de medidas alternativas, condenações e prisões embasadas em provas insuficientes ou sem observância em requisitos essenciais para a aplicabilidade da lei penal. Essa atual conjuntura, embasada na utilização do âmbito decisivo jurisdicional, baseada na imposição à categoria dos não brancos, norteiam perpetualmente a população negra como criminosa, demonstrando e evidenciando o sentido discriminatório no ambiente penal. Esta tese da criminologia com aspectos racistas coloca o negro com a imagem, além de inferior, um ser perigoso, um homem ruim, o que facilita execuções de medidas arbitrárias pela justiça penal. É o que afirma Ana Frausina. Diante de variáveis condutas tipificadas e diversos caminhos que o processo judicial percorre, a partir de análises de decisões jurisprudenciais do STF, é notável que, em percurso de decisões acerca de prisões antes tomadas pelos agentes policiais, há um desrespeito a garantias fundamentais previstas no texto constitucional, como também em normativas previstas no Código de Processo Penal brasileiro. Levantando a discussão no que se refere ao reconhecimento fotográfico, que é utilizado na fase inicial, pré-processual, utilizado por policiais nas delegacias, é o tipo de reconhecimento utilizado como instrumento de identificação quando as circunstâncias não favorecem o reconhecimento do sujeito criminoso por parte da vítima. O que é importante destacar é que, ao falarmos de reconhecimento fotográfico, não estamos igualando ao reconhecimento formal de pessoas, como previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, e sim de uma espécie informal com valor probatório complementar. Entretanto, partindo de uma análise de pesquisas jurídicas e sociais da realidade brasileira, dentro do campo do direito, é notável que a população negra permanece sendo vítima desse terrível erro de reconhecimento. Por esse motivo, torna-se impossível não associar esse problema com o racismo estrutural, que ocorre na fase inicial, pré-processual, feita pelos agentes até a efetiva sentença dada pelos juízes baseada em um erro, que mostra-se relevante na vida dos sujeitos presos injustamente. Segundo uma pesquisa realizada pela CONDEG, Conselho Nacional das Defensorias e Defensores Públicos Gerais, um levantamento inédito feito por uma entidade que reúne defensores públicos de todo o país e também pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, mostra que os negros são, de longe, as maiores vítimas desse tipo de erro, 83%. O que demonstra dessa forma que sujeitos negros aparecem em uma maioria como culpados de crimes que não cometeram, baseados em acusações que têm fundamentações voltadas meramente pelo tom da pele, etnia e raça, colocando em discussão a incidência do racismo estrutural. Tendo por base o julgamento pela sexta turma do STJ, o ministro Gilmar Mendes proferiu o reconhecimento de pessoas presencial e por fotografia, deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito. O mesmo afirma que a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválida o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventualmente condenação ou decretar prisões cautelares. Contudo, esse feito vem sendo realizado por agentes policiais diuturnamente em delegacias de todo o país. O ministro ainda afirma que o desrespeito ao procedimento do artigo 226 no reconhecimento de pessoas potencializa brechas para abusos, à reprodução de desigualdades e preconceitos sociais, como o racismo estrutural, que fomenta a seletividade do sistema penal. Contudo, a partir desse cenário exposto,
faz-se necessário levantar questionamentos e relacionar os dados obtidos através das análises jurisprudenciais e as prisões arbitrárias decorrentes do uso errôneo do reconhecimento fotográfico, sob uma ótica do racismo estrutural.